Evangelho de João, capítulo 5, versos do 1 ao 9, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Estamos em Jerusalém, chamada Cidade Santa, em um lugar chamado Betesda, que significa Casa de Misericórdia. Ali existe uma fonte de água mineral que lança suas águas em uma série de tanques, especialmente construídos. E em seguida essas águas vão cair num leito de um rio chamado Cedron. Eu não conheço, nunca fui a Jerusalém, embora tenha muita vontade. Segundo dizem, aquele é um lugar muito bonito. Talvez alguns aqui tenham visitado esse lugar. Em torno desse lugar há uma varanda onde as pessoas andavam para se refrescar do calor. Tudo seria maravilhoso se ali também não estivessem os desesperados, os enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E o que eles faziam ali? Esperavam. Havia uma crença popular que dizia que um anjo, conforme o texto já fala, que um anjo em certos momentos aparecia dentro de um daqueles tanques e a água se agitava, e o primeiro que descesse as águas seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Sem dúvida nenhuma, meus queridos irmãos, essa era uma cena que provocava tristeza e compaixão. Imagina uma multidão de desesperados que esperava sofrendo desnecessariamente. Alguns ainda eram acompanhados por amigos ou parentes, prontos para aquele momento tão desejado. Para muitos, era a única esperança que lhes restava, a única esperança para aquele enfermo que não conseguiu resolver o seu problema com médicos, ou nem mesmo teve acesso a eles, porque não tinham dinheiro. Muitos esperavam para receber essa tão desejada bênção, mas depois de um tempo iam embora, desconsolados, desiludidos, porque não aconteceu o que eles estavam esperando e tinham que encarar de frente a sua sórdida realidade, não é? Encarar o seu sofrimento. Mas é interessante que em meio a tudo isso houve um homem que demonstrava uma incrível paciência e perseverança. Eu sou fãzão desse cara. Eu sou fãzão da firmeza dele. Não é? Hoje falamos um pouco sobre perseverar, não é? Esse homem, provavelmente, a maior parte desses 38 anos, ele ia e voltava àquele tanque na esperança de receber aquela bênção. Não sabemos ao certo se era o desespero em querer a cura, não sabemos se era ignorância ou estupidez. O que sabemos é que esse homem, ele perseverava naquela luta diária. Ele perseverava, ele ia todo dia para lá, e os meses passavam, os anos passavam, e essa cura não vinha, esse milagre não vinha para ele. Até que um dia, algo extraordinário está para acontecer.
O Senhor Jesus vai aparecer na vida daquele homem e vai mudá-la para sempre. Para sempre. É muito impressionante isso aqui, prezados. Muito impressionante porque, segundo o texto, Jesus sabia tudo sobre aquele homem. Jesus o identifica no meio de uma multidão. Jesus sabe exatamente quem é ele, o que ele está fazendo ali e há quanto tempo ele está fazendo ali. Jesus o identifica no meio de muita gente infeliz, no meio de muita gente desesperada, no meio de muita gente enferma, no meio de muita gente que sente dores. Jesus sabe quem é exatamente aquele homem. E eu quero dizer para você que Jesus sabe quem é você, sabe o que você precisa dele. Por isso ele te trouxe aqui nessa noite. Isso não é chavão de pastor, não. Esse é o nosso Deus que não mudou uma vírgula. E conhece cada célula do nosso corpo, conhece o nosso coração, conhece a nossa mente e quer ter um relacionamento de amor conosco nessa noite. É notável a paciência e a perseverança daquele homem. Mas, prezados, ninguém precisa imitá-lo naquilo que ele mais errava. Aquele homem estava pondo a sua fé em crendices. Aquele homem era sincero. Mas uma fé sem entendimento não leva ninguém a nada. Uma fé sem entendimento não salva. Uma fé sem entendimento não cura. Uma fé em crendice não produz vida. Nós não precisamos jamais colocar a nossa esperança em invenções humanas, quando nós temos o Senhor Jesus para operar nas nossas vidas aquelas coisas que definitivamente nós não temos poder para solucionar. O Salvador, o Senhor Jesus, está aqui nessa noite. Jesus está aqui. Ele está aqui. E qualquer um que coloca nele a sua confiança total e incondicional, verá as suas promessas sendo cumpridas agora e pela vida eterna. Irmãos, esse momento aqui ele é muito importante. Esse momento aqui é muito importante. Porque nós estamos aqui, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, tem garantia de que Ele estaria. Jesus está aqui nesta noite e Jesus quer operar algo maravilhoso na sua vida. Ele quer operar. O Senhor Jesus tem muito prazer em encontrar corações que queiram encontrá-lo, que queiram começar um relacionamento com Ele. Quem crer nas palavras do Senhor Jesus revelado nas Escrituras, sem reservas, quem crer de fato que Ele está aqui nessa noite e que está falando e operando na sua mente, no seu coração, pode sair daqui dessa noite, encontrando sentido, perspectiva para a vida. Pode sair daqui nessa noite encontrando a vida eterna. Pode sair daqui com o seu problema de eternidade resolvido. Por isso eu digo que esse momento ele é muito importante. Estamos aqui e aquele que é o mesmo ontem e hoje e para sempre está aqui. E o tempo da salvação do Senhor é hoje. É hoje. A palavra de Deus vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Pelo contrário, se você entende que você está aqui porque o Senhor Jesus te trouxe, amolece seu coração. Diga assim para Deus: Senhor, então, Tu és soberano, estou ouvindo desde o início desse culto que eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Então, Senhor, eu quero que Tu prossigas nisso. Eu quero que o Senhor siga nesse projeto, então. Você só precisa de amolecer o seu coração e não endurecê-lo. Essa palavra é oportuna porque muita gente se arma, muita gente se trava, muita gente começa a ver a ação do Senhor e se trava ao invés de amolecer o coração, ao invés de se preparar para aquilo que o Senhor Jesus quer consumar.
E então eu gostaria de destacar algumas coisas dessa história de Jesus com esse paralítico para o nosso crescimento espiritual e, quem sabe, para a sua salvação nesta noite, se você ainda não é um salvo por Cristo Jesus. Por isso eu queria destacar algumas coisas importantes. E a primeira coisa que eu quero destacar dessa história tão linda, dessa história tão verdadeira, isso aqui não é uma utopia, isso aqui é uma história, isso aconteceu. Essas pessoas existiram e o Senhor Jesus operou com poder na vida desta pessoa. A primeira coisa que eu quero destacar é que o Senhor Jesus conhecia muito bem aquele homem e a situação pela qual ele estava passando. O texto vai dizer, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? A primeira coisa que notamos sobre essa história é que o Senhor Jesus conhecia muito bem toda a trágica situação daquele homem. Jesus o vê deitado. Havia muitas coisas para ver naquele espaço, gente. Havia o tanque, que era muito bonito. Havia edificações, não é? Mas Jesus fixa o seu olhar sobre um homem que está confinado num leito. Eu queria que você tivesse convencido de que o Senhor te conhece dessa forma. Eu me lembro de um dia que eu estava num culto, numa igreja importante, e eu queria que aquele pastor daquela igreja, eu queria que ele me visse. Era importante para mim que ele me visse. Era meu amigo, ele me empenhou para que eu fosse naquele culto. Eu me lembro que eu sentei num lugar estratégico e eu chegava até a estufar o peito para que ele me visse. Quase que eu fazia assim. Mas esse homem, antes dele querer encontrar com o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus que quer encontrá-lo. É o Senhor Jesus que o vê deitado. É o Senhor Jesus que sabe das suas necessidades, não é? E eu queria que você tivesse convencido disso. Eu queria que você tivesse convencido de que para o Senhor Jesus você não faz parte de uma multidão anônima, não. Você nunca será anônimo para o Senhor Jesus. Você é o Marcos, você é o Timóteo, você é o Geraldo, você é a Marisa, você é o Carlos Mendes, você é o Marco Aurélio. Não existe outro Marco Aurélio, não existe outro Marcos, não existe outro Geraldo. É você, com a sua necessidade, com os seus problemas, com o seu temperamento, com a sua personalidade, e você é único e importante para o Senhor. E o Senhor tem um plano maravilhoso para você, e isso inclui vida eterna, santificação, e inclui uma série de coisas. O fato é que nós não precisamos estufar o peito para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já nos viu acabrunhado, aperreado, deitado, com dor, com grandes necessidades. E Ele pode ver exatamente onde você está agora. Agora, nesse momento. Ele pode ler os seus pensamentos. Ele pode ver o que está no seu coração. Ele conhece seus medos. Ele conhece suas ansiedades. Seus questionamentos a respeito de diversas coisas que você não entende. São tantas lutas. Nós somos um povo que sofre. A vida é feita de muita luta. A vida é feita de muita dificuldade. A vida é feita de muita dor. Mas o que mais me consola é que o Senhor conhece cada uma delas. E nós precisamos relacionar com Deus nesta perspectiva de que Ele sabe, conhece as nossas necessidades. E Ele quer nos dar discernimento para as nossas preocupações. Ele quer nos dar alento nas nossas tristezas. Ele quer nos dar ânimo. Ele quer consolar o nosso coração que, quando está rasgado, angustiado. Jesus, então, conhecia aquele homem e conhece você
e sabe o que exatamente que você está precisando neste momento. Jesus sabia quanto tempo ele estava doente. O texto vai dizer, sabendo que estava lá nesse estado por um longo tempo. Interessante que o Senhor Jesus chega ali agora. O Senhor Jesus chega ali agora, mas o texto diz que o Senhor Jesus sabia disso há muito tempo. Por um motivo muito simples. Jesus sabe de todas as coisas. E o salmista vai dizer, quando éramos uma substância ainda informe, sem forma, ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia. Nós não somos um fato novo. Nós não somos um fato novo para Jesus, não. O seu desemprego não é um fato novo para Jesus, não. A sua enfermidade não é um fato novo para o Senhor Jesus, não. O seu problema conjugal não é um fato novo para o Senhor Jesus, não. Não tem nada novo, não. O Senhor Jesus já sabia. O Senhor Jesus já sabia. Jesus sabia a história médica daquele homem. E Jesus sabe a história da nossa vida. E sobre isso, prezados, é bom saber que o Senhor Jesus sabe também o quanto nós já ouvimos da sua palavra. Nós precisamos de uma cadernetinha para anotar algumas coisas, né? Jesus não. Ele é o Todo-Poderoso. Nele todas as coisas subsistem, como diz a palavra. Ele sabe o quanto nós temos na economia de Deus. Ele sabe o quanto nós já ouvimos dele. O quanto ele já tem desafiado os nossos corações. O quanto ele já tem falado conosco. Ele sabe também o quanto nós temos rejeitado. Ele sabe, se estamos rejeitando, ele sabe. Ele sabe o quanto ele tem cuidado de nós, o quanto ele tem suprido as nossas necessidades, o quanto ele tem nos livrado de muitas situações. Ele sabe quantos esforços ele tem empreendido para nos fazer acordar para uma vida mais separada para ele, mais santificada para ele. Ele sabe. Ele sabe. Jesus sabe quantas coisas têm ocupado o lugar dele nas vidas de muitas pessoas. E que essas coisas não têm conseguido jamais dar satisfação e alegria de viver. Jesus sabe, dentre outras coisas, que você está precisando de um encontro genuíno com Ele, se você ainda não teve. Se você ainda não tem certeza da vida eterna, Jesus sabe que você precisa ter essa certeza e por isso Ele te trouxe aqui nesta noite. Ele sabe que seria pura estupidez da sua parte ou da minha parte tentar resolver os problemas com outros artifícios. Jesus, prezados, sabe que somente um encontro pessoal com Ele poderá satisfazer as necessidades mais profundas. Ele sabe disso. Ele sabe quem você é e qual é a sua história e quer ter um encontro de amor com você hoje. Hoje poderá ser um momento decisivo para você, como foi para aquele paralítico no tanque de Betesda. Mas Jesus conhecia a frustração daquele pobre homem. O texto vai dizer assim: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu fico pensando o raciocínio, os irmãos às vezes veem que eu saio aqui, eu fico tentado a sair mais para lá, mas é porque eu não quero dar trabalho para o Luiz ali, né? O Luiz está filmando. Eu fico imaginando o Senhor Jesus olhando aquele homem e pensando assim, e é aí que o Senhor Jesus se compadece mesmo. Ele vê, meu Deus, 38 anos, esse homem nessa labuta. E o que é pior, era crendice, é óbvio que isso aqui nunca acontecia. Isso aqui era o tipo daquelas coisas que surgem assim, e gerações vão passando por isso, vão acreditando nisso, mas não há veracidade nisso, e Jesus sabia, Jesus então conhecia a frustração daquele homem. Era com um esforço enorme que aquele homem conseguia se arrastar até a beira do tanque, e quando estava pronto para pular, no momento certo, mas cada vez que isso acontecia, vinha alguém, pulava na frente. A gente fica pensando, como é que as pessoas acreditavam nisso, né? Mas aí hoje tem acontecido tanta coisa, as pessoas estão acreditando, as pessoas acreditam.
E o que é pior, isso ia se perpetuando. 38 anos. Eu queria perguntar uma coisa para você. Tem alguma coisa que está perpetuando na sua vida? Estas reflexões, elas são para nos incomodar. Eu conheci alguém que a vida inteira conviveu com um pecado que ela chamava de temperamento forte. Era pura falta de domínio. Era pura falta de dependência do Senhor. E aquilo ia se perpetuando. Essa pessoa ia machucando pessoas. Ia machucando pessoas. Era desamorosa. Era isso, era aquilo. Será que nós não estamos perpetuando algumas coisas que o Senhor Jesus quer resolver definitivamente para nós? Precisamos pensar sobre isso. Facilmente, muitas pessoas têm insistido em algo que não está dando em nada, que somente causa frustração, infelicidade e aumenta o desespero. A semelhança do que acontecia com aquele homem ali naquele tanque, pode ser que você esteja esperando a água se mover para que algo aconteça contigo, mas nenhuma água vai se mover. O Senhor conhece a sua frustração e sabe que o que você precisa é um encontro genuíno com Ele. Não precisa que aconteça um clarão, não precisa que caia um relâmpago do céu, não precisa que aconteça algo sobrenatural. O mais sobrenatural está acontecendo aqui nesta noite. Deus está aqui, o Senhor está aqui, Ele te trouxe aqui e a palavra dele está sendo ministrada e Ele está falando ao seu coração agora. É assim que é assim que funciona. Mas eu quero destacar uma outra coisa. O Senhor Jesus demonstra um enorme desejo de curar aquele homem. Jesus, movido de grande compaixão, chega para aquele homem e pergunta assim: você quer ser curado? Aí Jesus me dá um nó na minha cabeça. Jesus tinha esse negócio, né? Parece que Jesus era meio desatento, né, irmãos? Será que era? Não, né? Não é? Jesus chega para alguém que está pedindo: o que você quer que eu faça para você? Não é? Jesus chega para alguém que está pedindo esmolas e pergunta: o que você quer que eu te faça? Para um cego. Eu sou meio assim, meio Pedro, né? Eu acho que se eu estivesse lá do Senhor Jesus, o senhor não está entendendo não que esse homem está cego? E ele quer ser curado? Aí Jesus ia falar para mim assim: o seu Hélio, fica na sua aí, porque eu estou querendo saber se esse cego, se ele está querendo é mais uma moeda da minha parte. Às vezes era isso. Agora, Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Por que será que Jesus faz essa pergunta para esse homem? Simplesmente, prezados, porque talvez aquele homem tenha se acostumado tanto com aquela vida ali, que poderia ter se esquecido de exercitar a fé. 38 anos fazendo aquilo ali. Eu imagino que a crendice virou um ídolo para ele. A crendice virou uma religião, ir ali virou talvez uma religião. Talvez ele tenha feito até muitos amigos ali. Mais tarde a gente se encontra lá no tanque de Betesda, hein? Vamos lá, exercitar a nossa fé, hein? Vamos lá. É possível que aquele homem, em alguns momentos, possa até ter se esquecido do porquê estava ali. E é possível que tenha crentes aqui hoje que tenham se esquecido por que veio ao culto. É possível que, não é difícil, irmãos, a gente vir para um culto como esse aqui no automático. No automático. Vim porque eu fiz isso desde criancinha. Vim porque, eu lembro de alguém riu de mim até, quando eu estava no seminário, então os cultos era de terno. E eu só tinha um. Chegava domingo, 6 horas da tarde, que era o dia do culto na capela, quando eu me atrasava um pouquinho, meu terno estava lá na frente. E aí, você não vai não? Tal era o costume daquele terno. Né? Eu passei os anos inteiros usando só aquele terno. Ele acostumou tanto, não é? Às vezes nós nos acostumamos
Força do hábito. Às vezes a gente vem para cá para deixar um pouco alguma outra coisa, para fugir de alguma outra coisa. Será que muitas vezes nós não temos vindo para a igreja para cumprir um ritual? É fácil acontecer isto. A gente devia todo dia sair de casa e falar para Deus assim: Senhor, eu vou para o culto, Senhor. Eu vou para o culto, Senhor. E que este culto, Senhor, seja inigualável. Seja um culto onde eu nunca vi igual. E no domingo que vem a mesma coisa. E no outro a mesma coisa. Mas nós não podemos vir aqui no automático. Não podemos. E quando a gente vem no automático, a gente escuta, e escuta, e escuta, e escuta. E a nossa vida continua a mesma. E lá se vão 38 anos. 38 anos. Será que você está vindo para a igreja? Será que nós viemos para a igreja, para esse culto aqui hoje, sabendo, de fato, quem nós somos e qual é a nossa maior necessidade? Será que sabemos? Será que nós viemos para cá, sabendo que ao chegar aqui, Jesus já estaria nos esperando? E que Ele estava nos esperando para operar um milagre maravilhoso nas nossas vidas? Seja em que área for da nossa vida. Por isso Jesus pergunta para aquele paralítico ali na beira do tanque de Betesda. E pergunta para você nessa noite: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer deixar de um hábito horrível? Você quer deixar de um pecado que tenazmente te assedia? Você quer parar de mentir? Você está enfermo? Você quer ser curado dessa enfermidade? Você está deprimido e quer vencer essa depressão? Você está angustiado? Seu problema é falta de fé? Você está querendo sair daqui com mais fé? Você se sente sem esperança e está precisando de que o Senhor encha seu coração de esperança? Você quer ser curado? Pergunta Jesus para aquele homem. O Espírito Santo, prezados, tem dado oportunidade a todos de serem curados dos seus pecados, mas nenhuma pessoa será salva contra a sua vontade. Está aí uma coisa que Deus não faz. Está aí uma coisa que Deus não faz. Deus não vai operar um milagre maravilhoso na sua vida se você não quer este milagre. Deus jamais vai nos puxar pelas orelhas para nos levar para o céu. Há de se querer, há de se decidir por Ele. Assim como aquele primeiro casal lá no Jardim do Éden usou da inteligência, da capacidade de decisão para desobedecer a Deus, nós, os seus descendentes, precisamos usar dessa mesma inteligência, dessa mesma capacidade agora para obedecê-lo. Os primeiros pais desobedeceram, mas nós podemos obedecer mediante a poderosa ação do Espírito Santo de Deus, entregar nossas vidas para Jesus nesta noite. Devemos esquecer todas aquelas coisas que tentamos antes e que tem feito, que fez com que aquele paralítico ficasse 38 anos naquela labuta. É muita coisa, irmãos. 38 anos. Tentando algo que jamais iria se concretizar. Quando Jesus perguntou para aquele homem: você quer ser curado? Era como se Jesus então lhe dissesse assim: esqueça os métodos de salvação que você acreditou até agora. Esqueça essa bobagem de descer nesse tanque.
Para com isso. Para com isso. Para de achar que isto vai te trazer salvação. Era como se Jesus lhe dissesse assim: se você crê em mim, eu serei muito mais rápido para te curar do que esse anjo que você está esperando mover essas águas lá embaixo. Você não precisa de anjos, você não precisa que água se mova, você não precisa que ninguém te leve, você não precisa de nenhum método, você precisa de mim e da força do meu poder. E nessa noite, Jesus te pergunta: você quer ser salvo de fato da única maneira possível? Você quer ser salvo da única maneira que é possível ser salvo? Se você quer, então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O paralítico confiou no Senhor Jesus, sem debate, sem disputa, e ele foi salvo. Ele usou da sua inteligência e da sua capacidade de decidir. Aquele paralítico não precisou da ajuda de ninguém, então ele ouviu uma sonora exclamação do Senhor Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Imediatamente, no primeiro encontro dele com o Senhor Jesus. E 38 anos tinha se passado. Era um homem impotente e não tinha ninguém para ajudá-lo. Não havia nada que aquele homem poderia fazer sozinho. Mas Deus providenciou Jesus Cristo, a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Somente Cristo poderia ajudá-lo. Este homem só podia se deslocar com grande dor, mas agora ele já não tem que rastejar mais para ir para aquele tanque. Não precisa mais rastejar nenhum centímetro. O que ele teve que fazer foi olhar para Jesus e ser salvo, e receber a salvação que somente Cristo poderia dar. Não há recursos dentro de nós para nos livrar dos nossos problemas. Temos que olhar olhar para fora de nós mesmos. Temos que olhar para a graça salvadora do Senhor Jesus. E quem fizer isso sairá salvo daqui. Se ainda não conhece o Senhor Jesus, se ainda não teve um encontro com Ele, poderá sair daqui salvo pelo poder do seu Espírito Santo maravilhoso. E o que eu mais gosto do desfecho dessa história é quando o texto diz: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Não foi preciso de mais nada. Mais nada. Não é preciso de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você precisa fixar os seus olhos no Senhor Jesus. E eu queria propor para você nessa noite. Imagine se no tanque de Betesda aqui. Imagina assim. Não é difícil você imaginar. Porque o principal personagem dessa história, o Senhor Jesus, está aqui. E se você está sem salvação, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, não espera 38 anos não precisa. Entrega a sua vida para Ele hoje. Porque Ele está perguntando para você: você quer ser curado? Você quer ser salvo? Você quer dormir hoje sem ter 1 milímetro de medo de morrer? Você quer dormir hoje com a certeza de que, se o seu coração parar de bater enquanto você está dormindo, você vai ter a grata surpresa de abrir seus olhos no céu com Jesus? Você quer isso? Se quer,
levanta e anda. Se você quer, saia do seu lugar e receba Jesus como seu Salvador. Estou propondo para você agora aqui. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro, ainda não confessou Jesus como seu Salvador, sai do seu lugar, receba-o. Para isso Ele te trouxe aqui nesta noite. Você pode sair daqui sem a salvação do Senhor Jesus, mas Ele te trouxe para isso. E toda a parte dele Ele fez. Quem vai ser o primeiro? Sai do seu lugar. Vença uma batalha que está acontecendo aí na sua mente, no seu coração. Vença as pressões externas do seu próprio coração, do inimigo, e creia no que você ouviu aqui. Você ouviu puramente a palavra de Deus. Sai do seu lugar. Se você não tem certeza, da vida eterna, confessa Jesus como seu Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Levanta do seu lugar. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Enquanto você pensa aí, eu quero perguntar se há alguém aqui nessa noite que já teve um encontro com Jesus, já o confessou algum dia da sua vida, mas não está andando com Ele e quer reconciliar-se nesta noite. Eu sei que é mais difícil. Você vai ter que admitir diante de uma congregação inteira que estava andando longe do Senhor. Mas e daí? Você quer ser curado? Há alguém aqui assim? Há alguém aqui assim que quer reconciliar-se com o Senhor nessa noite? Agora eu quero perguntar para você que conhece o Senhor Jesus, para você que tem certeza da sua salvação, mas você de alguma maneira se identificou com esse paralítico. Eu queria que você, aonde você está, eu queria que você dissesse para Deus assim: Senhor, eu quero ser curado. E Deus vai saber que tipo de cura você precisa. Senhor, eu quero parar de usar métodos quero parar de seguir algumas coisas que não seja a confiança na pessoa do Senhor, na força do seu poder. Eu queria que você exercitasse a sua fé aí agora. Talvez você tenha enfrentado uma grande luta com seu temperamento, com a sua incredulidade, falta de fé. Talvez você já tenha se acostumado com um grande problema na sua vida. Já se acostumou até, afinal, 38 anos. Mas fala para Deus agora assim: Senhor, eu quero ser curado.
E Ele pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Maravilhoso. Porque é o mesmo que curou aquele paralítico no tanque de Betesda. Ele está aqui nessa noite. Quero voltar à primeira oportunidade que eu dei. Talvez você tenha feito uma jogadazinha aí. Isso às vezes acontece. Não, se o pastor novamente der a oportunidade, eu vou. Isso às vezes acontece. Foi o seu caso? Se foi, você está tendo mais uma oportunidade. Você quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador, pessoal? Saia do seu lugar agora. Deus querido, nós te exaltamos nesta noite mais uma vez, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Pai, como é maravilhoso relacionar contigo nesta dimensão, Senhor. Saber que o Senhor acabou de sair dali do tanque de Betesda e está aqui agora, porque tempo não conta para o Senhor. Como é maravilhoso relacionar contigo nesta dimensão e nesta certeza, Senhor. Eu quero colocar diante de ti, Senhor, estes que te conhecem, que te amam, mas se identificam com este paralítico. E estão reconhecendo diante de ti que têm confiado em outras coisas para suas necessidades, que não seja a pessoa do Senhor. Contempla, Senhor, e opera com poder. Observa, Senhor, o que está em cada coração. E faça um milagre maravilhoso, o mesmo milagre daquele tanque, Senhor. Deus querido, se temos pessoas aqui nesta noite que ainda não te conhecem e estão saindo daqui sem confessar o Senhor como Salvador, eu quero te pedir, ó Deus, que tu continues dando oportunidade, Senhor. Que tu continues operando com poder nestas vidas, Senhor, para que eles possam experimentar a maravilhosa salvação que só o Senhor pode dar. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando o nosso culto, queridos. Um dia precioso nas mãos do Senhor. Um dia único. Esse dia, assim como somos únicos para o Senhor, esse dia também foi único. Antes de partirmos para o encerramento, eu queria desejar para todos vocês uma semana totalmente consagrada ao Senhor. Você pode estar envolvido com muitas atividades, mas todas elas o Senhor precisa ser o primeiro. Todas elas o Senhor precisa ter a primazia. Por isso eu quero exortar você a viver essa semana na presença do Senhor, a não negociar os princípios que você tem aprendido na palavra de Deus. Queria animar você a ler mais a palavra, orar mais, depender mais do Senhor. Não deixa para depender do Senhor no momento do aperreio, no momento da dificuldade, no momento em que você leva uma fechada no trânsito. Dependa do Senhor bem antes. Gaste tempo com o Senhor, para no momento que você precisar, você já estará sob a condução dEle. Seja mais voluntarioso, cuide dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca,
dos seus pés, das suas mãos, e sempre faça aquela pergunta que pode te salvar de grandes problemas. Em meus passos, o que faria Jesus? A vida cristã não é uma vida de utopia, não. É uma vida totalmente possível de ser vivida se a vivermos na dependência do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar o hino 202 do Inário para o Culto Cristão.